Começou? Menino, começou! Olá, olá todo mundo. Esse é o terceiro encontro da primeira edição Encontros de Cultura e Saúde, que é uma iniciativa do Centro Cultural do Ministério da Saúde, com o apoio da Coordenação Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde, da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, da área de ensino e pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado, da Rede Conexão e Inovação Pública do Rio de Janeiro e do Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Antropologia da Saúde do Departamento de Saúde Coletiva da Unirio. A série Encontros de Cultura e Saúde pretende estimular a reflexão sobre como a antropologia pode nos ajudar a pensar o SUS hoje. A ideia para esse ciclo de palestras surgiu a partir da observação dos impactos da pandemia do Covid-19, que deixaram nítidas as desigualdades sociais e a importância do Sistema Único de Saúde, público e universal, o nosso SUS. Ele é importante para minimizar as consequências dessa doença e de tantas outras para a população brasileira, principalmente as de baixa renda. Com isso, viu-se a necessidade de discutir temas que estimulem a reflexão e a procurar por soluções diversas, com o intuito de se garantir a efetividade de política pública. Assim, no encontro de hoje, o tema é: o que pode uma pessoa com os estigmas medievais da lepra? E aqui presente para conversarmos sobre isso, temos Francisco de Assis Guedes, que ele é diretor do Centro de Convivência Antônio Diogo, em Rendeção, Ceará, bacharel em fisioterapia, licenciado em biologia, com pós-graduação em editoria em serviços públicos. Temos também Elionária Cunha de Lima, que é assistente social, psicopedagoga, arte-terapeuta e uma pessoa em constante construção. Milena Gomes, que é a coordenadora do Memorial Leprosaria Canifístula, acertei o nome? Em Redenção, Ceará, licenciada em Pedagogia e bacharel em Humanidades. E eu, que sou Paula Dias, que sou museóloga, mestre em Memória Social, servidora do Ministério da Saúde no setor de desenvolvimento de pessoas. Eu tô aqui para mediar esse encontro, tá? O show é todo de vocês. Quem quiser, pode já começar a fazer as perguntas no chat do lado. Então, vamos lá. Assis, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Nós que ficamos muito felizes, eu, no caso, representando a unidade, Centro de Convivência Antônio Diogo. Cultura e saúde, né? Quem diria que um dia a gente ia trazer cultura e saúde de uma forma tão facilitada como essa? E a nossa temática, o que pode uma pessoa com estigmas medievais da lepra. Então, assim, para a gente é muito importante. Nossa unidade, ela foi uma antiga leprosaria, tá certo? E para a gente poder caracterizar, seria bem melhor que a gente pudesse mostrar um pouco da parte da administrativo dessa unidade, que seria a nossa caracterização. Próximo slide, por favor. Caracterização. Nossa caracterização, ela está caracterizada como um centro de convivência. Ela é uma unidade de saúde, certo? Está inserida na rede ambulatorial das unidades de saúde do estado do Ceará. Ela pertence à rede municipal de saúde de Redenção, tá certo? Nós temos alguns caráteres diferenciados de outras unidades. Nossa fundação foi a 9 de agosto de 1928. Na realidade, a unidade já estava pronta para funcionamento a 1º de agosto do mesmo ano, mas o primeiro paciente a ser hospitalizado foi a 9 de agosto. Para que a gente possa compreender bem melhor, vamos trazer um pouco sobre o objetivo fundacional, que seria o porquê da criação de uma unidade como essa. Seria retirado o centro urbano de Fortaleza, Lázaros indigentes que viviam da assistência particular, criando uma colônia como obra de emergência, executada dentro de recursos efêmeros limitados, visando, sobretudo, abrigar os Lázaros indigentes que se disseminavam nos pontos mais frequentes da capital. Essa unidade ela se localiza em Redenção, Ceará. Hoje ela é distante da capital 70 quilômetros. Ela foi criada na intenção de realmente retirar as pessoas que eram cometidas da hanseníase. Então, na década de 20, a gente já começou a ver essas questões. Marcos históricos. Essa unidade passou por várias transformações. De 28 a 40,
De 40 a 77, ela passava por uma política pública, tá certo? Que seria da hospitalização compulsória. De 28 a 40, ela teria uma finalidade que seria uma leprosaria, no caso, leprosaria canafístula. De 40 a 77, ela passou a funcionar como colônia Antônio Diogo. De 77 a 88, Hospital de Dermatologia Sanitária Antônio Diogo. Aí já entra a questão de uma nova política de saúde, ou seja, a deshospitalização. De 88 a 2000, ela passa com o nome Núcleo de Ressocialização de Antônio Diogo. De 2000 a 2006, ela retorna como Hospital de Dermatologia Sanitária e hoje, desde 2006 até os dias de hoje, como Centro de Convivência Antônio Diogo. Próximo. Quando a gente viu em 1928, nós tínhamos um objetivo que abraçava uma missão e uma visão. Em 2018, nós recebemos uma visita do Ministério da Saúde, da Vigilância em Saúde, da hanseníase, e ela nos deixou algumas recomendações. Então, o governo do Estado estava passando por uma reestruturação, e durante essa reestruturação ficaram essas recomendações do Ministério que vieram de encontro com aquilo que o governo do Estado do Ceará, na Secretaria da Saúde, gostaria de implantar, que nasceu o Plano Estratégico de 2019 a 2023. Então, antes, a doença não tinha cura, então o tratamento seria a exclusão social, ou seja, a hospitalização compulsória, na década de 70, com a cura, tratamento ambulatorial, e hoje as pessoas ainda com o tratamento ambulatorial, mas o que seria dessas unidades? Os seus remanescentes. Então, nós ficamos com uma missão de promover melhoria da qualidade de vida com assistência, pesquisa e inovação na área de dermatologia sanitária e ênfase na socialização das pessoas com hanseníase. Temos uma visão de ser referência em humanização e inserção social de pessoas com hanseníase em um sistema de saúde sustentável. Então, a gente já muda uma concepção diante de tudo isso. Então, a gente tinha de 1928 a 2019. Então, a gente vê e a gente perpassa políticas públicas de saúde que fazem a exclusão, que fazem a hospitalização compulsória. Temos uma outra política que seria para ressocializar, que seria a cura da doença, o tratamento ambulatorial. E hoje a gente vê que a unidade ela tinha que ter um novo perfil. E a gente parte para pesquisa, inovação na área da dermatologia sanitária, mas com ênfase na socialização. O próximo. Esse é uma visão do nosso centro. A gente percebe que ele ainda está praticamente totalmente conservado. À frente você vê a parte administrativa, onde se encontra o memorial, e as ruas, as casas, pavilhões, são 15,4 hectares a sua extensão, tá certo? São formados por vários equipamentos, são pavilhões, cine-teatro, cadeia, complexos de 3 ruas, com 64 casas e mais outros. Pode passar. Trabalhamos em algumas dimensões. Com a nova perspectiva do planejamento estratégico, nós nos dividimos em 4 dimensões. Uma seria o centro de convivência em si, que seriam os pacientes da época da compulsória ou aqueles que não conseguiram se reinserir na sociedade. Então, esses são o que a gente caracteriza como centro de convivência. Centro de convivência desculpa, é o todo, mas nós também temos um outro perfil ambulatorial, que seria um ambulatório de dermatologia. Nesse ambulatório, nós temos um carro-chefe, que seria o diagnóstico da hanseníase, com todo o aparato para que a gente faça um diagnóstico precoce em uma região de saúde, nas áreas descentralizadas da 3ª e 4ª região de saúde, que seria Maciço de Baturité e Maracanã 1.
né, como referência para alguns municípios. O próximo. E também temos a questão do resgate histórico, onde nasceu o memorial. O memorial ele vem um trabalho desde 2000, 2005, a gente já vinha guardando um acervo, protegendo alguns documentos, quadros, objetos, na tentativa de fazer uma musealização, que nesse nosso planejamento estratégico ele ficou como um dos marcos para que a gente atingisse até em 2023. Mas, infelizmente, a gente não teve tanto êxito e a gente conseguiu fazer apenas o memorial. E temos também a reabilitação biopsicossocial, tá certo? Que são a reabilitação física e a reabilitação social. O próximo. Diante do que eu apresentei para vocês, que vem desde a caracterização da unidade como uma unidade ambulatorial, resgate de cultura, tá certo? Ela mostra a trajetória desse paciente, desse indivíduo, de 1928 aos dias de hoje, vem sendo mostrado, e agora a gente acompanha um pouquinho dessa apresentação através do memorial com a Milena, tá certo? Muito obrigado. Milena, o seu áudio. Isso. Tá ok. Então, o memorial Leprosaria Tornar Fístula, desculpa, gente, ele é um espaço que foi criado como um instrumento histórico-cultural, né? A gente faz um resgate da história da instituição por meio de salas temáticas para apresentar todo esse trajeto histórico da instituição. Então, a gente vai apresentar agora as salas por meio das próximas imagens. Pode passar. A primeira sala do memorial é intitulada Do Pânico quanto ao Contágio, a Fundação do Leprosário, os anos 20. Então, nesta sala, ela é composta por vários elementos que vão recontar os motivos da fundação, os porquês da construção dessa instituição, por meio de alguns desses elementos, né? A gente tem alguns recortes que foram escolhidos, né, da década de 20, 30, para recontar como que estava no meio da sociedade os noticiários que falavam sobre as movimentações sociais com relação a uma exigência para se construir esse espaço, né, que seria a primeira leprosaria do estado do Ceará. Então, nessa sala a gente traz esse movimento, né, de medo da sociedade, do contágio, por uma doença que na época não tinha cura, né, e a única solução encontrada, né, pela política de saúde seria a hospitalização compulsória. E aí a gente tem algumas personalidades, que seriam os três poderes, né, como a gente costuma falar, que seria a questão dos três Antônios, Antônio Diogo, Antônio Justa, Monsenhor Antônio Tabosa, que seria a parte do financeiro, o médico, né, e o padre, que teve muita influência religiosa. Então, pode passar. Nessa imagem, a gente traz aqui alguns dos recortes, né, desses jornais, para que a gente possa visualizar essa movimentação, né? Algumas manchetes de jornais que diziam que Fortaleza estava ameaçada, né, de ser invadida, para enfatizar essa movimentação do medo do contágio. Pode passar. A próxima sala seria o terror da internação, memórias e documentos, né? Essa sala ela contém documentos originais, são registros, né, originais da instituição, um acervo muito bem conservado pela administração das irmãs, que passaram 70 anos na administração da instituição,
Então, a gente tem aqui livros de matrícula, a chegada do paciente, do paciente, né? Temos os livros de registro de casamentos, batismos, toda uma vida administrada dessa pessoa dentro de uma instituição. E a gente tem vários registros que vão desde a sua chegada, o livro de matrículas, até o obituário, né? Pode passar. A sala do adoecimento em uma instituição total, ela representa uma enfermaria. São alguns elementos de uma enfermaria, como a cama, né, de um hospital. Mais na frente vocês vão ver outras imagens dessa enfermaria, mas para representar mesmo essas instalações dentro de uma instituição administrada, né? A gente até utiliza esse termo, instituição total, que é do sociólogo Goffman, que ele fala desses seres, né, desses sujeitos administrados, a sua vida inteira administrada em espaços como este, né? E aí a gente tem alguns outros elementos que trazem as principais problemáticas da instituição naquela época, né? Que seria a questão da água, né, do abastecimento de água, na verdade a falta dessa água, né, a questão da energia elétrica e as questões sanitárias mesmo com relação a essa instituição. Aqui seria uma foto mais ampliada, né, das questões mesmo de abastecimento de água, né, a questão da iluminação, e a gente tem esses elementos. Pode passar. A sala seguinte seria a presença religiosa do cotidiano da colônia, né, sala sacra. Nesse espaço a gente tem bastante elementos, né, são artefatos que eram utilizados nas celebrações religiosas dentro da instituição, e aí a gente tem vários desses elementos do cotidiano mesmo, que marca a forte presença religiosa dentro desse espaço. Até porque era um espaço administrado pelas irmãs capuchinhas, né? E aí você vê essa relação muito intrínseca entre pacientes, a igreja, né? E a parte da administração. Pode passar. Aqui seria uma foto também mais ampliada de alguns desses elementos, que a gente tem uma chave do sacrário, né? Alguns abridores, né, de vinho, os porta água e vinho, elementos mesmo da igreja que eram utilizados nessa instituição. Pode passar. E aí a gente tem a última sala, que seria a sala da assistência à saúde e as trajetórias para a cura. Nessa sala a gente tem vários instrumentos que eram utilizados dentro da instituição para recontar essa trajetória mesmo da evolução do tratamento em hanseníase, ou melhor, em lepra, né? Naquela época não se utilizavam ainda esses termos hanseníase. E aí a gente tem nesse balcão alguns elementos da manipulação de medicamentos, né? A gente tem vários instrumentos que eram utilizados, e pode passar a próxima foto, que ela fica mais ampliada, né? Alguns instrumentos da manipulação de medicamentos, uma vez que não se tinha ainda a indústria farmacêutica, e os medicamentos eram manipulados dentro da instituição pelas próprias freiras, né, pelas administradoras e alguns práticos. Dentro dessa sala também a gente tem alguns outros elementos que mostram um hansenólogo, que era o médico que a gente tinha naquela época, um oftalmologista e um dentista, que seriam os médicos que prestavam assistência ao paciente à época. Pode passar. Então essa foto, ela é uma foto da enfermaria, né, uma foto de época, que aí você pode ver como que se era distribuído, né, esses pavilhões. Aqui é um pavilhão masculino, uma ala masculina, e aí você vê alguns internos nesse espaço. Ainda se vê ali a presença religiosa, né, as irmãs e alguns práticos que faziam esse atendimento aos pacientes. Pode passar. E aqui seria a ala feminina, né? Alguns pacientes na ala feminina, você pode observar as mãos, os pés, a postura, né? E a presença, sim, ainda das irmãs religiosas. Pode passar.
E aqui a gente finaliza esse momento de histórico, né, dessa trajetória histórica, e aí a gente entrega esse próximo para a Eleonária, que vai falar da reabilitação biopsicossocial. Boa tarde a todos, e agradecendo a oportunidade de estar socializando um trabalho que é realizado em torno de 12 anos na unidade. Eu quero parabenizar o Dr. Assis e a Milena por ter apresentado até aqui tanto a unidade como o percurso histórico que o paciente dessa unidade passou, né, durante toda a história toda a sua história de vida dentro dessa unidade. E aqui eu quero enfatizar que estou representando uma equipe técnica, estou representando vários profissionais. Eu gostaria de começar a minha fala com uma indagação, né? O que pode uma pessoa com estigmas medievais da lepra? Então, eu queria apresentar para vocês esse painel. Esse painel ele foi construído numa oficina de autoestima pelos pacientes do grupo Coração de Jesus em 2009. Se vocês puderem observar, existem várias formas de mãos, né? Mãos inteiras, mãos incompletas, mãos com dedos, sem dedos, mãos com deformidades, mãos com garra, mãos sem garras. Não sei se dá para perceber pela foto, mas foram essas mãos que representam esses pacientes pelo qual a gente começou a trabalhar em 2009. Em junho de 2009, foi percebido que a assistência ao paciente ela era feita de uma forma individual. Esses pacientes eram atendidos pelo físio, pelo TO, pelo médico, pelo serviço social, mas de forma individualizada. Não existia uma ação, uma atividade, um atendimento de forma coletiva. Então, em 2009, foi proposto um diagnóstico realizado pelos profissionais da unidade, uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e a médica, que era a técnica, que era a coordenadora técnica da época. Então, se chegou ao resultado de né, o perfil dos pacientes da época, idosos com deficiências, sequelados de hanseníase, pacientes em isolamento social e pacientes com perdas de vínculos familiares e ou perdas de vínculos com a comunidade. Então, se pensou que nós teríamos que construir um trabalho, uma metodologia em que se tivesse um teor, um objetivo de inclusão e integração social para esse paciente, para essa pessoa que ficou isolada durante muito tempo nessa unidade, que como a Milena falou e o doutor Assis apresentou, essa unidade fez 93 anos esse ano, né? Então, esse paciente, ele foi trazido para essa unidade, ele foi isolado da sociedade, ele passou por todo o percurso histórico de isolamento na unidade, então ele sofreu todas as perdas, né, biopsicossocial. Então ele teve perdas físicas, perdas psicológicas e perdas sociais. Então, assim, o que essa pessoa poderia construir a partir do que ele tinha? Dentro do território que era conhecido para ele, que era dentro de uma colônia, né?
Então, qual foi a estratégia metodológica que se pensou? Bem, temos que fazer um trabalho em grupo. Por que em grupo, né? Porque o grupo é que oportuniza as relações sociais e a interação entre as pessoas. Isso foi pensado na época, certo? Então, se pensou que todos os profissionais deveriam trabalhar dessa forma. Então, desde o médico, né? Desde o médico ao cuidador da casa, ao cuidador do paciente, teria que trabalhar nessa visão. Então, em 2009 foi criado um grupo. Mas um grupo, qualquer grupo? Não, né? Porque um grupo é um agrupamento de pessoas, pode ser só para um movimento, pode ser um grupo só para um objetivo e depois ele se fragmentar ou ele não existir mais. Mas não, foi criado um grupo de convivência. Que esse grupo foi dado o nome de Grupo Coração de Jesus, certo? Esse nome foi dado num concurso realizado e esses pacientes, eles concorreram, cada paciente ele concorreram com um nome e os próprios pacientes escolheram esse nome. Aí você vê, né, que existia e ainda existe uma influência muito grande da religiosidade em relação aos pacientes, que aí a gente já vai fazendo todo um estudo, né, de todas essas influências e casando com o percurso histórico que a gente foi percebendo, que a gente foi estudando, o que foi apresentado pela Milena, né? Então, o que que acontece? Esse grupo, ele tem funcionamento semanal, ele funciona 1h30 e os planejamentos são bimestrais. O planejamento, ele inicialmente é feito pela equipe, ele é apresentado ao grupo e o grupo aprova ou não e vai modificando de acordo com o que os membros pensam, certo? As ações e as atividades planejadas, elas são baseadas em eixos. Pode passar. São baseadas em eixos. Então, são 4 eixos. O eixo da gerontomotricidade, que a gente trabalha a coordenação motora ampla, visomotora, estimulação cognitiva, interação social, dentre outras questões com relação à motricidade, né? Aqui nós temos uma atividade que ela foi feita durante as Olimpíadas, porque aí a gente faz também tudo que é feito na sociedade, a gente faz, propõe também para eles. E, na realidade, se a gente não propor, hoje, atualmente, eles já exigem, né? Então, aqui a gente tem arremesso na Olimpíada arremesso de dardo, aqui a gente arremesso de espaguete, tá certo? Então, aqui a gente faz adaptado, né? Que foi o arremesso de espaguete. Pode passar. Aqui é outra atividade da geromotricidade. Então, essa atividade, ela é de responsabilidade do físio, do TO. Então, aqui eles fazem um alongamento, fazem as atividades para que eles desenvolvam, para que eles não perdam, né, na realidade, porque desenvolver nessa idade fica mais difícil, até porque são pessoas idosas, são pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas com deficiência, então elas fazem todo um trabalho de alongamento, um trabalho para que eles não percam essa mobilidade. O próximo eixo. Um dos eixos que eles mais que eles têm mais habilidades, né, que é o resgate das experiências vividas. E, às vezes, a gente ainda reflete resgate das experiências vividas e não vividas. No caso aqui, quais são as experiências vividas e não vividas? A gente resgata experiências comunitárias, de interação social, as experiências de práticas tradicionais e culturais. A gente resgata desde o carnaval até o Natal. Então, a gente tem um calendário anual que tem as festas de Natal, Páscoa, Reisado, São João,
Então, tem todo esse calendário. A festa do idoso, que geralmente é uma festa temática, né? E Natal. Aqui é uma festa de São João e aqui foi o casamento matuto, certo? Pode passar. Aqui foi uma festa de Natal. Aqui já é uma festa de Natal, já com um grupo mais... é uma festa mais de uma data mais nova, tá certo? Que aí a gente já vê que tem crianças e jovens adultos junto com as pessoas com deficiência. Pode passar. Nós temos também outro eixo que também é muito trabalhado, que é o eixo socioeducativo. O eixo socioeducativo, a gente trabalha todo o calendário da saúde, com o calendário que a gente trabalha com a prevenção e promoção da saúde, a gente trabalha as orientações de autocuidado, as questões da conjuntura nacional e internacional. Então, assim, se for conversar qualquer assunto que está na atualidade, eles conversam e eles ainda têm essa questão da crítica, da autocrítica, tanto política como social. Aqui foi o Janeiro Roxo, né, que a gente também trabalha em conjunto com toda a comunidade. Aqui foi um dia de conscientização, de dia de combate à hanseníase, né, de sinais e sintomas. Então, é feita uma blitz, eles vão para a comunidade falar dos sinais e sintomas e a prevenção da hanseníase. Pode passar. Aqui foi a Semana Estadual de Esclarecimento sobre a hanseníase. Aqui foi feita uma blitz, inclusive, fechou a avenida, né? Só passava quem parar, aliás, só passava depois de receber um panfleto, certo? E eles conversavam com as pessoas, entregavam panfleto, então tinha carro de som. Isso aqui só foi já a culminância, né, com a foto final, na frente da unidade, ok? E a arte, né? A arte, ela é um eixo e também ela faz parte das técnicas utilizadas. A gente trabalha, aqui é uma oficina de autoestima, a gente está trabalhando quem sou eu, né? A gente está trabalhando aqui a representatividade física, emocional e psicológica, e está trabalhando com pintura. E é interessante que esse paciente que está pintando, ele é amputado. E ele está se retratando com as duas pernas, né? Então, a arte, ela permeia todos os outros eixos, né? Porque também a gente trabalha muito com as técnicas da arte. Pode passar. Aqui já é um outro espaço, eles estão aqui trabalhando, essas máscaras já era para o carnaval, já foi para o carnaval desse ano. Essas máscaras foram utilizadas para ornamentação do espaço, certo? E, assim, eu gostaria de falar um pouco sobre as técnicas. A gente sempre fala das técnicas utilizadas, né? Então, a gente trabalha desde a pintura mesmo com lápis de cera, a gente trabalha até o teatro. Trabalha com ornamentação. Então, se eu vou fazer uma peça de teatro, eles fazem o roteiro, eles fazem a fala. Somos nós, junto com eles, que fazemos o figurino, toda a ornamentação, como é que a gente poderia falar? Tudo é feito por eles e com eles, né? A exposição, a gente faz exposição do trabalhos que eles fazem. Nós temos exposição das telas. As telas não é tela de pintura, de acrílico, né? Mas a gente faz com pintura de guache, pintura de aquarela, né? Então, poesias, a gente tem livrinhos de poesia, então, feito por eles. Então, a gente tem várias
formas de arte que foi executado por eles, né? Então, a gente faz sarau, faz o sarau literário, faz cantorias, faz concurso de piadas. Então, a gente faz vários eventos. Então, toda manifestação artística, a gente sempre tem um evento, né? Então, a gente tem sempre uma produção mais coletiva do que individual. Claro que, às vezes, a maioria das poesias a gente faz coletiva. Claro que tem o poeta, né, que tem sempre aquela pessoa que tem uma habilidade maior naquela expressão artística. Mas a gente sempre puxa para que o grupo construa. E uma coisa muito interessante é que a gente fica pensando assim, o que pode a pessoa, né, com um estigma? Porque a gente diz assim, não, uma pessoa sem mãos, uma pessoa sem dedo, uma pessoa sem perna, uma pessoa que não enxerga, o que é que ela pode, né? Ela sozinha, talvez, ela tenha muitas limitações, mas quando ela é potencializada, quando ela quando ela tem um grupo, quando ela é potencializada no grupo, ela pode muita coisa, né? E a gente tem essa metodologia, a gente tem essa tecnologia social que prova que pode muita coisa, e pode tudo, né? Pode o que quiser, pode sair hoje para um banco e pode exigir que seja atendido. Pode sim pintar um quadro e expor, né? Pode sim receber um presidente da República, né? Pode sim fazer uma poesia e transformar num livro. Pode sim ir para uma universidade federal e expor a sua experiência. Pode receber professores da universidade e expor a sua experiência e falar de igual para igual com a academia, que é isso que acontece. Existe uma parceria entre a unidade, os pacientes que dominaram o seu território, que fazem agora, que têm consciência do que é possível, do que eles podem, e fazem as suas mediações e se coloca enquanto pessoa, um ser individual, enquanto um ser coletivo. E eu vou colocar aqui para vocês, né, os principais resultados que a gente conseguiu. A construção de relacionamentos interpessoais, que era uma das coisas que se a gente mais ficava impressionado, que era o quê? Eles moravam no mesmo pavilhão, e eles não tinham um vínculo de amizade, eles não tinham um vínculo de cooperação, eles não tinham vínculos de convivência, né? Então, se conseguiu essa integração entre eles e a integração deles com a comunidade. E hoje eles têm integração com os equipamentos da assistência social, com os equipamentos da saúde. Quando eu falo da saúde, da atenção primária, porque eles sempre esperavam que a unidade resolvesse tudo para eles. Hoje eles já não esperam mais. Hoje eles exigiram uma sala de alfabetização de adultos. Sim, eles exigiram e tiveram. Eles criaram um terço dos homens, eles criaram um terço dos homens. Quando a equipe técnica foi saber, eles já tinham articulado a criação do terço dos homens, né? Quando a gente promove um passeio anual, quando a gente foi perceber, eles não queriam mais ir para onde a equipe se organizava, porque quando a gente pensava no passeio, a gente ia no local, via acessibilidade, via a questão financeira. Não, a gente não quer mais ir, porque a gente já foi para esse espaço aí. Então, assim, a gente tinha que se organizar, junto com eles, claro, para ir para outro espaço. A produção deles de artesanato é vendida e em prol desse passeio.
Pena que 2019 e 2019, que a gente faz o passeio no final do ano, e 2020 a gente não pôde fazer, né, por conta da pandemia. Mas a gente está aí com o nosso dinheirinho guardado. Pena que a gente não pode botar no banco, né, porque a gente não vai poder botar no nome de ninguém, porque eles não vão permitir que eles peguem o dinheiro deles e guarde no nome de alguém. E assim, no grupo, a gente tem quem venda, quem guarde o dinheiro, quem cobre, né? Porque não é a gente que vai cobrar as pessoas que eles vendem o produto, não. Eles mesmos vão cobrar, e eles mesmos botam preço, eles mesmos dão desconto. Então, tem todas essas questões. Então, assim, eles são bem autônomos. E eles participam da comunidade, participam da marcha das escolas. Para a gente que não é muito legal, mas a gente tem que aceitar. Eles convidam as escolas para vir para o carnaval, que assim, meu Deus do céu, aquele monte de menino correndo dentro da unidade, e a gente é que se vire com esse monte de menino correndo dentro da unidade junto com eles, assim, se junta menino, cadeira de rodas e idoso e aquela coisa, e a gente correndo atrás, a gente não sabe para onde, como se virar, mas a gente é que se vire, né? Mas assim, a gente trabalhou para isso, então a gente que vai lá. Desenvolvimento das habilidades foi um dos resultados que a gente conseguiu, uma maior consciência político-social. Você chega, vai conversar com eles, eles não são mais aquelas pessoas que você falava, chegava caladinho, e você dizia o que queria, e eles ficavam calados. Não, hoje eles têm uma consciência política, e às vezes, quem chega aqui pensando que eles são bestinhas, passa vergonha. E assim, a gente fica às vezes até um pouco assim, né, uma saia justa, mas foi eles que conseguiram, a partir da potência deles, se desenvolverem, né? Deixa eu ver mais. Melhoria no autocuidado. A gente sabe que pessoas que têm limitações físicas, têm dificuldade com autocuidado, né? Então, é trabalhado muito essa questão do autocuidado com eles. A questão mesmo, quando eu falo autocuidado, até mesmo a questão da higiene, né? A gente trabalha muito isso com eles, e que é uma das questões, assim, até meio constrangedora, quando você chega para uma pessoa e diz, olha, tem que melhorar na higiene e tal, mas hoje eles já falam abertamente. Questões de sexualidade, que às vezes as pessoas pensam que pessoas idosas com deficiência não existe, não tem sexualidade, leva engano, né? Pessoas com deficiências e idosos têm sim sexualidade. Então, são todos esses elementos e muito mais que não tem tempo para a gente estar conversando aqui. E eu acho que o que eu falei são mais ou menos os pontos principais. Aí eu gostaria só de falar mais uma coisinha do novo perfil do grupo, que esse grupo, inicialmente, eu falei, eram pessoas idosas com deficiências, com muitas limitações, e uma das grandes limitações é o quê? É a insensibilidade da pele, né? Porque as pessoas sabem que a pessoa com hanseníase, ela desenvolve muita insensibilidade nas mãos e nos pés. Não só nas mãos e nos pés, mas principalmente nas mãos e nos pés. E muita deformidade na face. Então, também é muito difícil você propor técnicas para pessoas com insensibilidade nas mãos e nos pés. Mas, assim, a gente foi conseguindo superar todas essas limitações. E hoje, o grupo, ele é semi-aberto, porque antes ele era fechadinho, só para esses idosos, e hoje ele é semi-aberto. Hoje nós temos de criança de 5 anos a idoso de 80 e alguma coisa, que é o mais velho, né? Então, temos de criança, adolescente, jovem, adulto jovem e idoso. Então, assim, todos, como diz a turma aí mais jovem, todos juntos e misturados, né? E tem, às vezes, algum choque de pensamento,
mas assim, sempre sendo mediado. Às vezes a gente se surpreende, a equipe se surpreende, que às vezes a mediação vem dos próprios idosos e às vezes até das crianças, essa mediação de algum choque de pensamento e de comportamento. Mas isso a gente vem superando no dia a dia. E a gente volta, né, o que pode essa pessoa. E a gente volta a dizer, pela nossa experiência, pode o que quiser. O que pode uma pessoa com estigma medieval da lepra, perpassando por todo esse percurso histórico que foi colocado aqui nessa apresentação, a gente pode afirmar, pode o que quiser. Então, a gente agradece a todas as pessoas que estavam aqui, que vão provavelmente assistir depois, essa paciência e esse cuidado com a nossa fala. Obrigada. Sensacional, gente. Nossa, que trabalho incrível. Vocês são sensacionais. Isso é fazer diferença, isso é efetividade. Vocês me emocionaram várias vezes, tá? Isso é efetividade nas políticas públicas. Sério, sensacional. Ó, tem uma galera batendo palma pra vocês ali no chat, cara, sério. Eu não sei nem por onde começar, eu tô bem emocionada, foi sensacional. Mas vamos lá, vamos rolar de perguntas, né? Vamos lá. Qual foi essa transição? Tipo assim, porque teoricamente seria um lugar, então, para reabilitação biológica, né? E aí, em algum momento, vocês tiveram essa ressocialização do paciente, tendo como foco essa memória, sabe, super importante. Qual foi em que momento isso começou? Em que momento vocês sentiram que era esse o caminho? E o que vocês acham que isso é o grande diferencial, sabe? Microfone. Eu vou me pronunciar um pouquinho, Por mas eu favor. acredito que a Leonária fecha, tá certo? Quando a gente assume um papel quanto gestor de uma unidade, a gente tem que pelo menos fazer um diagnóstico situacional. E foi o que foi feito dentro da instituição. Nós fizemos um diagnóstico e nós percebemos a necessidade de. Quando na minha fala eu falei que a gente passou por várias políticas públicas de saúde, então a gente sabe que as políticas públicas são postas, mas isso não garante a sua efetivação. Então, a questão da ressocialização, a gente vê claramente que ela não foi tão executada. É tanto que, a partir da integração de um paciente com outro que convive no mesmo espaço, ele era dificultoso. Então, assim, a partir daí, a gestão solicitou que o grupo de técnicos, que seria um grupo de profissionais para médicos, incluindo enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, visse uma forma da gente fazer esse trabalho agrupando todas essas pessoas. Para quem não conhece muito bem a dinâmica das colônias, a gente tem, dentro dessas instituições locais, como enfermarias, que são denominadas de pavilhões, na sua maioria, e uma área comunitária. Nós temos uma área comunitária de 65 casas, com 3 ruas e 2 pavilhões. Então, como trabalhar dentro de uma comunidade? Isso é nossa comunidade interna, sem falar da externa, que é o nosso entorno, tá certo? Então, a partir dessa questão de gestão, que a gente viu a necessidade de promover essa ressocialização de uma forma mais globalizada, os técnicos desenvolveram essas ações. E aí eu ainda volto para a mesma tecla que eu até disse para a Leonardo e Milena, disse assim, nós vamos repetir várias vezes o que pode uma pessoa com estigmas medievais da lepra. E está aí a nossa resposta, tá certo? Tudo é possível. Então, assim, a Leonária pode até complementar com mais alguma outra coisa por conta do grupo, como quando, na condição de assistente social dentro do grupo, faz parte da coordenação de todo esse trabalho e do planejamento desse grupo, tá certo? Obrigado.
Quer falar, Eleonora? Quer complementar? Milena? Microfone. Sim, eu vou complementar, mas já respondendo a pergunta da Idenê. Ela faz a pergunta, né, qual é a visibilidade para instituições de ensino enquanto prática socioeducativa, né? Sim, sim. Às vezes a gente fica muito nessa questão de fazer o trabalho, e assim, esse trabalho, ele é conjunto, né? Você vai desde a direção, né, com essa visão. Há pessoas que dizem que é sonhadora do Assis, né? Dizer, não, a tua obrigação é manter esse paciente limpo, bem cuidado, com o curativo em dia, e que o médico atenda, o enfermeiro atenda, e o fisioterapeuta vá lá, não, mas ele foi além, ele disse, não, eu quero que essas pessoas deixem de ser tristes e tenha uma outra possibilidade de vida. E aí chama a equipe dele, junto com era a doutora Tereza na época, que era a diretora técnica, e dizia, sim, vocês vão fazer o quê? O que é que vocês vão fazer? Vamos fazer um diagnóstico e eu quero que vocês façam alguma coisa. Ah, tá certo. Então, vamos fazer o diagnóstico, doutor. Vamos ver o que a gente pode fazer. O que é que o senhor quer mesmo, né? Então, a gente foi para o desafio. E o desafio era, bem, essas pessoas, elas estão assim, a gente encontrou dessa forma. As pessoas são introspectivas, as pessoas são tristes, as pessoas não interagem. Vamos começar com quantos? Ele, se começar com 3, tá bom. Ah, então tá certo, vamos começar com 3. Vamos começar com 4. Então, começa, né? E então foi nessa questão. Então, assim, não se trabalha num processo de ressocialização, de integração, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Então, a gente está nesse processo há 12 anos. A gente conseguiu esse caminho junto com os pacientes, com esses resultados, já no 8º, no 10º ano. No 8º e 10º ano, mudou, assim, mudou tudo, era outra perspectiva, era um outro grupo, era uma outra matriz grupal, era outro grupo. Que se a gente for apresentar novamente, se a gente for apresentar, diz, não, hoje em dia, como é esse grupo? A partir de que, né? Quais são as modificações? Porque a gente está apresentando a primeira vez o grupo para vocês, então está apresentando o primeiro grupo, né? E com relação à resposta da Idenê, né? Então, assim, a gente começou a construir essa visibilidade. Quando a Milena apresentou essa questão do memorial, a gente teve muito trabalho para fazer esse recorte, porque a unidade tem muitas dimensões de trabalho. Não, mas a gente vai fazer esse recorte para que ela fique, que as pessoas consigam entender o trabalho. Então, vamos fazer esse recorte. Então, a gente deixou de fora 2 coisas muito importantes, mas que dariam uma outra discussão, que é uma sala, que é uma outra sala que faz parte do memorial, mas ela tem um recorte especial, que é uma sala a partir do olhar do paciente, e uma outra sala que para mim é muito cara, que é uma sala que é uma instalação contemporânea, que é uma instalação que você experimenta. Tudo que a Milena apresentou, você vai experimentar nessa sala interativa, né? Que não seria... a gente poderia até apresentar, mas ela é de sensação, ela é de experimentação, é de você tocar, escutar, sentir. Ela não é de te apresentar, ela é de... E vocês estão todos convidados, podendo vir aqui no Ceará, né, Assis? Estão todos convidados a vir aqui e a gente recebe. E com relação à pergunta da Idenê,
Aí é muito ligada a essa situação, sabe, Nenê? Olha só. A gente, inclusive no próprio grupo do Coração de Jesus, a gente começou a divulgar, como formiguinha, o trabalho do Coração de Jesus. Eles começaram a sair de dentro da unidade, começaram a ir para a universidade. Inclusive, teve um evento aqui da tocha olímpica, da Olimpíada anterior. Eles participaram, levando a tocha da Olimpíada que a gente vai ter agora. A Olimpíada de Inclusão, não, esqueci o nome da Olimpíada. Teve a Olimpíada agora e vai ter outra, né? Das pessoas com deficiência. Paralimpíada? Então, a Paralimpíada, exatamente. Então, assim, eles começaram a ficar famosos. Aí a gente começou a receber projetos de extensão. Extensão da enfermagem, extensão da agricultura. Inclusive, esses projetos de extensão funcionavam dentro do Grupo Coração de Jesus. As meninas da enfermagem vinham, não só para o grupo, também tinha a parte do ambulatório. E da agricultura funcionou dentro do Grupo Coração de Jesus. Que aí teve a questão de plantas medicinais, foi ensinado a fazer arranjo, fazer jarros, tudo medicinais, um projeto da Unilap. E no memorial, feito as visitas das escolas profissionalizantes e também dos alunos das escolas profissionalizantes das universidades. Aí, essa questão da escola, das escolas, né, teve que dar uma parada por conta da pandemia. Mas aí estava tudo engatilhado para essa questão de pesquisa e tudo. Certo? Paralimpíadas. Muito bem, Thiago. É isso. Eu não estou ouvindo. Falei pra caramba, gente. Perdão. Perdão. Milena, pergunta para você. A gente tá quase acabando, mas vamos lá. Você pode explicar mais ou menos pra gente como foi o recorte dessa memória? Porque imagino que seja um mundo de coisas. Como vocês trabalharam o recorte da memória e como você enxerga a importância da memória em todo esse processo de ressocialização? Você pode explicar rapidinho isso pra gente? Sim, esse recorte da memória, né, da história, ela é de extrema importância, né, para que a gente compreenda esse processo de ressocialização. Tanto é que a gente optou por trabalhar e apresentar dessa forma para facilitar essa compreensão, uma vez que a gente trabalha a história, apresenta a história, né, as memórias das pessoas que estiveram aqui, a gente consegue compreender o presente, né? Então, nada melhor do que você compreender todo esse processo histórico de uma política de saúde, de uma instituição com todos os seus elementos, né, dessa instituição, para que se tenha o que a gente tem hoje. Como a Eleonária falou, né, na apresentação, foram 10 anos, 12 anos de um trabalho, né? Então, para que a gente colha hoje os frutos, né, desse trabalho, tanto do memorial, que ele iniciou lá em 2006, né, mas concretizou em 2018, tudo vem desse processo mesmo, dessa trajetória de preservar essas memórias, né, para que muitas vezes a gente preserva para que isso não aconteça, né. É uma das nossas políticas de falar sobre a hanseníase, né, preservar, mostrar como que se deu essa política, né, de saúde para que isso não aconteça. Muito bom, muito lindo. Eu gostaria só de completar ainda com mais uma coisa, certo? O Tiago está perguntando com relação a como o Estado vê a instituição memorial, né? Então, assim, essa questão do memorial, nós trabalhamos muito para a construção do memorial. Então, hoje, ele já é estrutura que faz parte da organização da instituição. Então, ele tanto é assistência quanto é cultura também. Então, o memorial ele está incluído na estrutura organizacional do Centro de Convivência Antônio Diogo, publicado em Diário Oficial, tá certo? Ok? E também com relação
a questão do ensino-aprendizagem, da questão das escolas que a Leonária falou, escolas profissionalizantes, nós temos já instalado, junto com a Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, a regulação das práticas. Então, nós já estávamos recebendo alunos das universidades de diversos cursos, justamente, né, no intuito de participar do ensino e aprendizagem. Uma das coisas que a Leonária também falou foi da questão da sala interativa, né? Que ela foi um dos componentes do memorial hoje que a gente tem que trabalhar muito, porque a gente sabe da dificuldade da detecção precoce da hanseníase no mundo inteiro, né? Não é à toa que a gente vive nesse patamar lá em cima de tantos casos de hanseníase e a gente de detecção até inclusive de forma tardia, né? Então, seria a sensibilização dos profissionais que estão se formando agora, tá certo? De passar por um espaço como esse, se sensibilizar, tá certo? E sair daqui com uma reflexão, com uma mudança, com uma postura diferenciada, de que em 1928 ele entrava daquela forma e saía muito doente porque não tinha cura. E hoje, que tem a cura, por que a gente ainda faz o diagnóstico tardio? Então, assim, o memorial, ele também vai fazer parte, com certeza absoluta, como já está inserido nas práticas de regulação de ensino, junto com a Escola de Saúde Pública. A gente tem uma pergunta aqui da Rosamélia Queiroz da Cunha. Como a instituição interage atualmente com a comunidade local? Existe essa interação? Essa pergunta ela é ótima para assistente social, eu tenho certeza absoluta. Sim, a instituição ela interage com a comunidade local. Ela é aberta, né? Quando eu digo aberta, no momento, a gente está com essa restrição com relação, por conta da pandemia. Mas a instituição ela é aberta. Nós recebemos tanto a comunidade, todas as pessoas que moram aqui, porque as pessoas visitam as pessoas que moram aqui, elas entram na unidade, visitam o memorial. O memorial é aberto para visitação, tem os dias de visitação, né? Agora não tanto, mas tem a comunidade, eu digo a comunidade, as pessoas físicas, como também as pessoas jurídicas, né? Nós temos as unidades estatais, como da assistência, da saúde, da cultura. Então, assim, existe um excelente relacionamento da unidade do Estado com a prefeitura e aí as suas dimensões, né? As suas secretarias. E também, claro, as comunidades religiosas, todas têm acesso, às associações, as pessoas, as lideranças comunitárias também têm um bom acesso. Muito bom, muito bom. Aí, assim, para a gente encerrar, né, tem uma pergunta aqui do tal de Tiago Petra, não sei se vocês conhecem. Ele gostaria de perguntar assim, como ele pode fazer para apoiar o memorial, mesmo morando longe? Como é que a gente pode fazer para apoiar o memorial? Tiago, você particularmente já apoia demais o nosso memorial, né? Então, desde as nossas articulações, quando você começou a perceber que nós tínhamos esse trabalho de resgate da história, tanto institucional como ela também é o resgate da história da hanseníase no estado do Ceará, você se propôs a nos fazer presente no Ministério da Saúde. Inclusive, agora acabei de ver no WhatsApp o banner do nosso memorial presente lá. Então, assim, essa é uma das formas que a gente tem também de ser agraciado, tá certo? E a gente sabe que as esferas de governo,
elas se potencializam. Então, assim, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, elas podem se potencializar e podem investir em instituições como essa, né? Mês passado, nós recebemos uma visita do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e nessa visita ficou uma questão sobre o tombamento do patrimônio histórico nacional de Antônio Diogo, tá certo? Então, se a gente já está sendo visibilizado, de certa forma, com a cultura, a saúde, dentro do próprio Ministério da Saúde, por que não potencializar essas ações e canalizar meios que propiciem que a gente concretize o sonho da gente, que seria a questão da musealização do Antônio Diogo até 2023. Esse seria muito bom. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Se vocês lerem as mensagens aqui, vocês vão ver que, cara, todo mundo adorou. Vocês valorizam o emocional dos pacientes, que estão vivendo um momento único nessa sala. Excelente conteúdo. Parabéns pela equipe, pelo trabalho memorável. Enfim, assim, tem um mundo de pessoas assim que ficaram tão emocionadas quanto eu. Vocês são um modelo para o SUS, sabe? Assim, mesmo é um modelo. Parabéns para vocês, assim, é sensacional. Eu estou imensamente feliz de ter sido convidada a fazer parte desse encontro mesmo. Agradeço muito a vocês de estarem aqui hoje. E é isso. Mais algumas palavras antes de a gente encerrar? Eu só queria agradecer por bons encontros amorosos e afetivos. Sempre que falo com a Ibenê, a Rosamélia, o Tiago e agora a Paula, né? Então, para mim, eu sempre fico feliz. Toda vida que eu falo, toda vida que eu recebo uma mensagem, para mim, é um bom encontro, sabe? Assim, é um encontro afetivo, amoroso, e eu fico muito feliz. Eu agradeço a todas. E ao Tiago, né? Eu falei todas. Também queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui mostrando o nosso trabalho, né? Que a gente faz com muito carinho, realmente, com muito amor. Tudo que a gente faz essa equipe, né, que vocês estão vendo hoje, a gente faz tudo desse jeito, com muito empenho, com todo mundo junto, né? E é muito gratificante de estar aqui podendo mostrar um pouco, né, parte desse trabalho que a gente desenvolve aqui e dar essa visibilidade, né? É muito gratificante mesmo. Todo mundo já agradeceu bastante, né? Então, eu tenho que seguir a mesma linha, né? Tenho que agradecer também. Mas é sempre um prazer a gente estar junto, tá certo? Essa amizade com eu, Denê, a Rosamélia, Tiago, agora com você, para a gente é muito bom, tá certo? A gente se sente valorizado. E eu acredito que vocês, como pessoas que trabalham o SUS no dia a dia, que vestem a questão da cultura, da saúde, que vocês conseguem visualizar esse tipo de trabalho, a gente sente também que é difícil da gente ser visto, tá certo? E esse é um dos momentos que eu acho que são momentos singulares, onde a gente pode estar mostrando para a sociedade, né? A gente pode estar muito bem entregando um produto que as pessoas desconhecem, né? Então, assim, isso é um trabalho. Uma das coisas que a gente discute muito dentro da unidade, nas reuniões de planejamento, é que essa metodologia ela pode ser replicada, tá certo? Era uma pergunta. Né? Então, assim, já que não fizeram, eu respondo. Estava aqui. Então, assim, essa é uma metodologia que pode ser replicada. Tem tantas outras coisas que a gente pode muito bem estar mostrando para a sociedade, né? Como a Leonária disse no início, que a gente tem um trabalho, que é um trabalho desse de mudanças, né? A gente não consegue com 1 ano, com 2 anos, são 9, são 10, são 12 anos, para a gente ter uma mudança. Quando a gente vai elencar os indicadores que vão mensurar uma atividade, um projeto como esse, a gente fica na procura de um indicador que a gente possa fazer a mensuração disso e a gente não consegue com tanta facilidade, porque é a tão longo prazo que a gente, às vezes, até se perde no decorrer do tempo,
né? Mas que hoje a gente confia e que a gente vê. A gente vê, inclusive, que a gente toma novas configurações dentro de um mesmo processo de trabalho, né? Que antes a gente trabalhou com um grupo pequeno, que às vezes eu chamava elas de meninas. As técnicas de menina dizem assim, quantos pacientes foram hoje? 3. Ah, mas é muito ruim a gente fazer um trabalho desse para 3 pessoas. Tem problema não. Na próxima são 4, na próxima são 5. Mas eles não estão vindo, mas eles vêm, tenham paciência. E hoje a gente tem um grupo, né? Então, assim, agradecemos bastante pela oportunidade que vocês nos deram de mostrar, tá certo? Pelo menos para o nosso mundinho, né? Um pouco daquilo que a gente consegue produzir com tanto carinho que a gente faz, tá certo? Nós só temos a agradecer. Obrigado a todos. Gente, muito obrigada de novo a todo mundo que está assistindo, todas as pessoas. Lembrando que na próxima terça, dia 24, às 16 horas, nós vamos ter mais um encontro. É difícil esse nome também, vamos lá. Girolamo Fracastoro, ao espanto atual. Porque a sífilis congênita ainda é um problema atual. Vai ser sensacional também. A gente aguarda todos vocês. Muito obrigada, gente. Tchau.